Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Nesse podcast a gente fala muito sobre negócios, sobre saúde e performance para ajudar você, o seu projeto a crescer cada vez mais de forma sustentável. E a gente sempre traz convidados incríveis que vão colaborar com isso, vão te trazer insights para você aplicar no seu dia a dia. Hoje eu estou com um parceiro meu, um sócio, amigo querido, Rodrigo Gonçalves, formado em administração de empresas, MBA em gestão de controladoria, finanças auditoria pela FGV, MBA em liderança pela HSM Educação, MBA executivo internacional pela Universidade de Ohio, e ele é sócio da Dias Ribeiro, que é uma consultoria contábil focada em empresas que querem, ter todo o suporte para poder crescer de forma sustentável e sem preocupação, tendo o suporte do time incrível do Rodrigo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Fica à vontade para dar oi para a galera. Boa tarde, Stefano. Galera também que nos assiste. Isso aí. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos falando um pouco sobre negócios, sobre dia a dia das empresas, pequenas, médias empresas, grandes corporações. Isso. Vai ser um bate-papo muito legal e produtivo. Muito. É bom que a gente já tem um tempo de relacionamento, né? Então, muitas perguntas que a gente vai trazer aqui são coisas do dia a dia, coisas que a gente sabe que são tabus para as empresas, assim. Com certeza. Eu vejo hoje, né, quando a gente apresenta aqui, sócio da Dias Ribeiro, consultoria contábil. Quando fala contabilidade, a galera já não gosta muito. A gente costuma dizer que é como se fosse um mal necessário. É um mal, né? olha que coisa isso, um mal necessário. Mal utilizado é um mal necessário, né? Então, eu vou passar a minha visão aqui de empresário e vendo assim, existem contadores e contadores. Exato. Né? Eu resumo que tem o contador que emite DARF, DAS, né? Se limita a isso, né? Limita a isso. E tem a Dias Ribeiro, né? O Rodrigo, o time do Rodrigo, que, cara, ajuda no negócio. É uma cabeça diferente. Vai fazer ali o que tem que ser feito, contabilmente falando, mas, tem muito mais coisa. É por isso que eu trouxe aqui, para você contar, porque eu conheço histórias incríveis suas. Você ajuda os clientes, consegue pegar, exemplo, financiamento, pega dinheiro, faz isso, faz aquilo. E quando você traz isso pro hall das pequenas empresas, infelizmente eles não têm acesso a isso. O cara está acostumado com um contador que emite DAS e não manda balanço. Pega o cara, nem sabe o que é balanço, não tem a menor noção de nada. E uma outra coisa que acontece muito é pagar imposto errado. Isso aí você vê todo dia e isso prejudica a empresa. Com certeza, com certeza. E... Opa! E aproveitando, esse gancho, o que você vê hoje como o maior erro financeiro das empresas que não ajudam ela a crescer? Qual que é o maior erro quando você pega de todos os seus clientes que não ajuda o cara a crescer? São vários erros, viu, Stefano? Não dá para eleger um só, mas com certeza é uma sucessão de erros. Quando a gente fala de contabilidade, por exemplo, 90%, 80% trata como um mal necessário. E aí só vai se ter conta ou dar conta de uma gestão ruim no momento que você precisa buscar dinheiro no mercado, você precisa trazer investidores, você precisa abrir capital. Aí você olha para trás e fala, quanto tempo eu perdi fazendo uma má gestão financeira, contábil, fiscal. Então, o maior desafio hoje do cliente é entender que o contador, eu não sou contador, sou administrador, Sim. Mas que o contador, a empresa contábil ali com uma visão mais próxima do empresário, consegue trazer excelentes resultados para ele no dia a dia. Então, não é só olhar o contador como um mal necessário, assim como um parceiro de negócio, onde vamos plugar informações básicas, geração de guias, informações de dia a dia, pluga time com time, mas a parte estratégica do empresário e nosso fica tratado com o sócio, fica tratado em uma outra esfera, onde a gente consegue fazer a leitura do momento do cliente. Do negócio, né? E assim, por exemplo, pega um empresário, que está ouvindo a gente, geralmente ele já tem um contador. Normalmente porque é obrigatório. Que é meio que obrigatório, né? E aí, digamos assim, o cara quer trocar de contabilidade. Que tipo de pergunta ele faz para um novo prestador de serviço para entender se não é mais do mesmo? Na verdade, normalmente a gente inicia uma conversa com esse empresário tentando entender as dores dele do dia a dia. Tá. E dores padrões, são várias dores que é um padrão de mercado. Falta de atendimento, falta de assertibilidade, falta de trabalhos que geram resultados. Então o empresário ele fica muito limitado a isso, ele não consegue expandir, não consegue ter um balanço bem adequado, um balanço bem
estruturado, onde gere informações, Legal. onde gere informações na questão de tomada de decisão. O contador não consegue explicar para ele a diferença entre competência e caixa. Nossa, isso aí é tenebroso. O que é o... Né? E é o que quebra as É o empresas. que quebra a empresa. Fluxo de caixa. Então, a gente tem muitos exemplos no mercado de empresa que resultado contábil é negativo e caixa está lá em cima. Então, ele precisa olhar caixa. E tem muita empresa que o resultado contábil é importante, mas o caixa anda em paralelo. Então, são visões que numa conversa de 1 ou 2 horas a gente identifica isso junto a dele. E você também identifica, eu penso que existem níveis de maturidade dos clientes, né? Então tem os clientes que você consegue chegar nesse nível de conversa e tem o cara que ele nem não tem a menor ideia. Não conseguimos chegar nisso. Tem um cliente que me contrata e fala, quero reduzir, pagar menos impostos. Tá. Essa é a fala de todo mundo. De todo mundo. É padrão. E aí existe uma fala que, né, pronta nossa que fala, puxa, todos nós gostaríamos de não pagar imposto se fosse possível. Se fosse possível. Né? Então, porque é imposto. Porque é imposto. O próprio nome já é ruim. O nome já né? diz, né? Já é imposto. imposição. É imposição. Né? Não tem como, você tem né? que pagar, Né? não tem jeito. Então o que nós fazemos é um tratamento, um trabalho de planejamento tributário dentro das 4 linhas da lei, como, né, é dito no jargão popular, para poder trazer a melhor forma de tributação possível sem correr risco. Agora, no Brasil existe zero risco? Não, porque Nem a lugar. legislação fiscal, contábil, ela muda muito. Né? São editadas leis constantemente, diariamente. Então isso é difícil mitigar todos esses riscos. Porém, você consegue fazer um planejamento dentro ali para entender a dinâmica do próprio negócio dele. Tem algum caso que você lembre assim, de algum cliente que você pegou e conseguiu reduzir de forma bastante significativa a questão de imposto dele? Bastante significativo, não. Mas nós conseguimos fazer alguns planejamentos com formas de trabalho. Às vezes a pessoa tem 3, 4 linhas de produto dentro de uma única empresa. Tá, tem e quando você produtos diferentes separa, tá. principalmente no Simples Nacional, tem alguns anexos diferentes, anexo 3, 4, 5, então você consegue fazer algumas coisas diferenciadas por empresa. Mas a gente tem vários cases de sucesso, por exemplo, de empresas que não tinham uma estruturação contábil fiscal muito bem feita, e nós conseguimos colocar isso numa esteira e foi possível ele ir ao mercado, vender a empresa por bons milhões de reais. Nossa, e trazer um grupo de fora para dentro do Brasil, fazer parte do negócio dele. Por quê? Porque contábil, fiscal, folha estava muito bem alinhada também. Né? Isso é importante. Se você pensa em equity, né? Se você quer vender a sua empresa, se você pensa nisso, na verdade eu recomendo que você pense, né? Que monte uma empresa para não depender de você, né? Esse é um outro desafio grande no mercado, porque o empresário ele trata às vezes a empresa como um CLT disfarçado. CLT disfarçado é ótimo. Então o que é um CLT disfarçado? Ele tem lá um time, meia dúzia de pessoas, Sim. Ele tem um escritório, tá ganhando ali 20, 30, 40 mil por mês e acabou. O cara acha que é isso. Tá isso. Então ele não pensa quem pode comprar ele, com quem ele pode se fundir no mercado, com quem que ele pode trazer mais oportunidades. E aí quando encosta um fundo de fora, que aconteceu em alguns segmentos, quero entrar nesse segmento no Brasil. Legal. Cadê o balanço? Não tem. Ou tem muito mal feito. E aí o fundo começa a procurar as empresas, né? Aí o fundo começa a procurar as empresas e olhar quem que está mais redondinha para ser comprado. Essa aqui. Só que aí você derruba o valor do investimento que a pessoa vai fazer se o balanço não estiver muito bem feito. Olha, é aquilo, né? Se você já trabalha, digamos, da forma correta, pensando nisso, quando a oportunidade aparece, você está pronto. Exatamente. Agora, se você não pensa nisso, você nunca estará pronto. É a parada tem até um dito, né? Que o cavalo ele não passa 2 vezes, né? Como é que é cavalo selado não passa 2 vezes. Cavalo selado não passa 2 vezes. Então você tem que estar pronto. E para estar pronto, você tem que pensar nisso. Se você não pensar nisso, se você tratar, né, como um mal necessário a contabilidade, você pode perder uma grande oportunidade de investimento. Né? E quantas empresas buscam outras para serem compradas? Com certeza. Né? A própria Quantum, a gente já teve conversas com empresas maiores sobre isso. Né? E como a gente, graças a Deus, né, o nosso trabalho, inclusive ao serviço da Dias está redondinho, a gente consegue pelo menos conversar sobre, a gente tem essa noção. Então, se você não tenha, busque informação. E eu acho interessante não é algo restrito às grandes empresas. Não, muito pelo contrário. Porque, já desmistifica isso. A contabilidade não é igual para todo mundo? Ela é padronizada. Padronizada. Não importa quanto o cara fature. O que vai mudar é a gestão do número, mas a lógica, balanço é balanço. Balanço é balanço, DRE, DRE. Exato. Empresa é empresa. Empresa é empresa. Né? Você tem que ser tratado como empresa.
E não como um anexo da tua vida. Ou um CLT disfarçado. Um CLT disfarçado que a gente Isso é fala, bom. né? Então a pessoa vai lá, monta, tem meia dúzia de clientes que ele consegue trazer, consegue gerar um tipo de receita e ele se acomoda ali. Então ele vai a banco buscar dinheiro. Quem que o banco vai dar dinheiro para quem mais barato? Para quem está organizado, o risco é menor. Exato, o cara sabe o que está fazendo. O gerente pega, manda para uma área de crédito, DRE, balanço, dos últimos 3 anos, o cara analisa tudo aquilo. Tem empresa que é auditável, não precisa ir para auditoria para os Big Four, sim, né? As 5-4, não precisa. Você tem auditorias médias ou pequenas que são muito boas. Que resolvem, sim. Que vai lá, audita, faz os papéis de trabalho, faz as notas explicativas, mas tudo isso para um negócio pequeno, sim. Sim. Porque você tem que estar preparado. É um mercado pouco explorado, né? Outro dia eu estava na internet, eu fui impactado, vou até puxar aqui, que eu achei interessantíssimo a jogada do pessoal. Olha só, eu vou até fazer propaganda gratuita aqui. Chama Before, aí o slogan é: o mercado de acesso que transforma o Brasil. Eles viabilizam IPOs para PMEs, promissoras. Olha que interessante esse negócio. Então você tem ali as grandes, né, que vai para B3, né, tal. Só que tem um submercado que gira 70% do país, né? Se a gente pega o tamanho das empresas, 70% são pequenas e médias. Pequenas e médias. Então, 70% do PIB é pequenas e médias empresas. E aí agora, cada vez mais eu vejo esse movimento de compra em pequenas e médias. Não só que isso, tudo que a gente está falando, às vezes a pessoa fala, mas isso não é para mim, não é para minha empresa. Cara, não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A semelhança, né? Qual que é a semelhança entre a empresa grande e a pequena? A grande já foi pequena um dia. Com certeza. Ela começou pequena, né? A não ser que seja uma junção de duas empresas já gigantescas. Uma joint venture entre elas. E tal. Mas caso contrário, não. Toda empresa grande um dia foi pequena. Ela começou do zero e foi aprendendo a lidar com todas as situações. E você já tinha ouvido falar dessa Before? Não é interessante? Com certeza. Pensando exatamente no que você está falando, você prepara os clientes, o mercado que começou, ele está aqui. Imagina daqui 5, 10, 15 anos, né? A evolução vai ser gradativa, ainda mais com a inteligência artificial, meu amigo. O negócio E a evolução das empresas vai depender do atendimento das pequenas e médias empresas. Das pequenas e médias. Eu estava vendo um podcast outro dia, super inteligente, falando assim, né? Que não dá para a gente competir com as Big Techs. Não, é Google, Facebook. Isso aqui é outro nível de coisa. Mas você tem que pensar o seguinte: quantas oportunidades existem por conta delas? Né, por exemplo, Facebook. Quantas agências de marketing existem que o cara não é atendido pelo Facebook, mas ele usa o Facebook através de uma agência e tal. Então, essa forma de pensar em soluções não te limita você fica um empresário ilimitado. Sim. Que você pensa em diversas soluções que o próprio mercado está fazendo, está pedindo. A gente estava almoçando e eu te falei de um negócio de recrutamento e seleção, que todo mundo me pede recrutamento e seleção. Qual que é a dificuldade de todo empresário? Recrutar e seleção. Recrutar e seleção. Vamos vender recrutamento e seleção para os caras. Se a gente tem um bom processo que entrega um bom resultado, por que não? Quantas demandas aparecem, por exemplo, no dia a dia que você tem, que às vezes você nem sabia como resolver. Mas aí você tem que pensar, porque a demanda veio do cliente e fala, cara, nunca tinha pensado nisso. Por isso que esse segmento financeiro contábil, você tem algumas empresas grandes que fez uma estratégia tecnológica, mas a parte do atendimento humano faz muita falta. Então eu recebo muitos clientes mensalmente de que vão para plataformas grandes. Que ele que precisa fazer o trabalho. Ele precisa fazer o trabalho para eles assinar um balanço para eles. Olha que loucura. Né? Do ponto de vista de negócio que eles fizeram, se for um negócio tecnológico, eles estão no caminho certíssimo. Sim. Da rentabilidade, da volume, é legal. Agora, para atendimento contábil, eu tenho dúvida. Eu também, por isso Então, por isso que eu acho que ainda tem muito mercado essa parte contábil financeira para pequenas e médias empresas. Sim, isso aí que você falou é aquelas, Contabilizei, Agilize, enfim, várias que tem no mercado que fazem isso. Se são isso, plataformas tecnológicas e vendem isso, está no caminho correto. Não estou criticando eles, tá? Perfeito. Não, lógico, né? Com certeza. Agora, para atendimento contábil, eu recebo muito clientes deles para cá. A gente era um deles. Você era um deles, a gente passou por lá e... É aquilo, na hora que você começa a perceber que quem tem que fazer o trabalho é você fala, mas calma aí. E aí o atendimento hoje, se você parar e falar, essas empresas têm toda a esquina uma contabilidade. Você tem vários, nascendo, morrendo, crescendo, então você tem muito espaço.
Mas o que hoje dá muita diferenciação é o atendimento. Então, por isso que nós estruturamos lá, tudo que é possível, tecnologia para o dia a dia foi implementada, as melhores ferramentas, os melhores sistemas, mas a gente não cortou o atendimento dos sócios para com os clientes. A questão de pensar estrategicamente. Então, segundo semestre, sentamos com os clientes. Qual é o teu planejamento para o próximo ano? Um cliente que está um pouco mais avançado na carteira. Né? O que você pretende fazer? Vender, crescer, diminuir, fusão, compra. E tudo isso reflete na forma de tributação dele, por exemplo. Olha que interessante. Né? Esse tipo de... Aquilo, né? Para você ter esse nível de conversa, o empresário, o dono da empresa, ele precisa entender isso ou também está aberto a aprender, né, cara? Está aberto. Tem que estar aberto a aprender. Porque o que eu descubro cada dia é que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Assim. A quantidade de coisas que a gente não sabe é maior do que as que a gente sabe. Com certeza. Entendeu? Então, que bom, né? Que bom. Você tem que estar sempre aberto. Tem um espaço para crescer sempre, né? Gigante, né? E aquilo... Aqui tem uma pergunta que a gente até já respondeu, que assim, o que a contabilidade bem feita pode fazer de verdade para uma empresa, além de evitar problemas com o governo, além de ser um mal necessário. Né? A gente falou vários aqui. Pô, você está preparado para uma fusão, você conseguir crédito no mercado, né? O banco não vai emprestar dinheiro se o cara não... Você consegue buscar dinheiro através de fundos. Olha isso. O fundo vai olhar, cadê seus papéis de trabalho? O que você tem hoje em dia? Vai muito além. Qual que é o seu risco? O financeiro contábil vai muito além. Olha, essa questão do risco é interessante porque, assim, o que eu vou falar aqui é a minha afirmação como empresário. Assim, no Brasil você tem que aprender a dormir devendo. Porque, assim, você sempre está devendo alguma coisa para alguém e tem vezes que você nem sabe para quem é. Aparece um novo negócio aí e tal, então você tem que estar em paz com isso. Que tem um pouco a ver com o risco. Então... Você tem que aprender a viver com risco. Você está sempre ali na perna bamba. Viver no risco, né? Viver no risco. Você nunca sabe meio o que vai acontecer. E quando você sabe dos problemas, é muito melhor. Com certeza. Porque você fala, beleza, temos esse problema. Né? Digamos que você pega uma empresa que o cara está pagando imposto errado há 10 anos. Ele não sabia disso, mas aí ele chega em você e descobre. Fala, beleza, eu não sei disso há 10 anos, mas sei agora. O que eu vou fazer agora para resolver isso aqui, sendo que eu não sabia há 10 anos? Então, a parte de mitigar risco para ele mesmo, pô, essencial. E eu falo por experiência própria. Né? A gente teve essa questão com a Quantum de levar, quando a gente fez a migração ali dos serviços contábeis e tal, a gente viu muita coisa que estava sendo feita errada, que a gente poderia fazer de uma outra forma para ser melhor. Tanto pensando no longo prazo, como até para geração de receita. Tem uma coisa que eu ensino para os nossos clientes, tá? Eu falo assim... Quando você fatura R$1, você não colocou R$1 no caixa, porque você vai colocar a sua margem. Se a sua margem é 30%, você colocou 30 centavos no caixa. Ok. Agora, quando você economiza R$1, você colocou R$1 no caixa. Com certeza. Você deixou de gastar R$1. Deixou de gastar. Então, quantas oportunidades contábeis tem nisso? Imenso. De ver. Exemplo. Uma coisa que eu sei que é bastante feita no mercado. Acredito que vocês façam lá para alguns clientes. Você faz uma alavancagem para o cara de imposto. Ao invés dele pagar o imposto, sei lá, agora ele paga lá para frente, ele usa esse dinheiro para investir e crescer mais. Esse tipo de alavancagem existe, por exemplo? Isso ele é utilizado mais na gestão financeira, né? Gestão financeira. É uma decisão do empreendedor. Tá. Os impostos são apurados, tudo isso é enviado para ele, e ele toma, às vezes, uma decisão de deixar de pagar alguma coisa, sabendo das sanções e riscos, né, que a Receita sempre está ali de olho nele. É aquilo. E aí ele usa talvez isso para reinvestir, mas é uma estratégia mais do cliente do que uma estratégia nossa. Mas é uma estratégia que existe, porque é aquilo, no Brasil o que é crime é sonegar imposto. Dever não. Você tem um ponto. Tem uma linha bem tênue. Tem uma linha bem tênue. Né? E aqui eu daria falo... um podcast só para isso, né? A gente fala. Mas é interessante porque existem aquilo. Vamos pegar um caso interessante que eu sempre vejo. As companhias aéreas, elas sempre dão prejuízo. Sempre dão prejuízo. E estão em pé. Como? Aí é alavancagem financeira. Alavancagem financeira. Porque ela está dando prejuízo contábil. Isso, na apuração contábil. Na apuração contábil. Você tem algum prejuízo ali daquele momento, porque a empresa aérea tem muito ativo. Né? Muito. Então você tem uma depreciação que gera um resultado negativo ali muito grande. Então depende de cada caso. Mas o que vai fazer no sentido para ela é o giro financeiro. Para ela se sustentar. Né?
E, então, isso acontece nas Investimentos, capitais, aí você tem uma infinidade de coisas, né? Uma outra coisa que nem estava aqui no nosso planejamento, mas me veio agora, eu li esses dias que está com recorde enfim, desde que começou o atual governo até agora, recorde de falência, de pedido de falência das empresas. E quando acontece esse tipo de coisa na mídia, a pessoa que não entende o que está ali, ela acha que a empresa está quebrando. A empresa vai quebrar, tal. Desmistifica um pouco isso, assim, porque eu sei que esse tipo de estratégia é usado como estratégia para o cara voltar e conseguir, né, refazer a empresa ali. O que seria decretar? Pô, tem que decretar falência aqui no Brasil. O que seria isso na prática? Na verdade, você tem duas linhas, né? Tem um histórico, né, que a maioria das empresas que são abertas aqui no Brasil, eles não passam do segundo ou terceiro ano de existência. Poucas chegam no quinto e pouquíssimas passam do quinto em diante. Caramba. Né? Porque as pessoas não tratam como projeto. Começo, meio e fim. Trata o que eu preciso investir, o que eu preciso investir, o que eu preciso ter de retorno, qual é a margem do meu produto. Então, às vezes, você vê muito empresário saindo para o mercado atrás de preço, mas ele não está costurando a parte de custo. Então, você tem todo esse ponto que um planejamento contábil financeiro junto, esticando isso sempre a 5 anos para frente, você vai saber para onde está o nariz do foguete. Se ele está para cima ou se ele está para baixo. Né? Isso é importante. E isso, culturalmente, a gente não tem aqui no Brasil, que é até empreendedorismo desde criança. Teve alguns candidatos, ou um candidato aqui em São Paulo, eu não vou entrar na questão política, mas que era uma proposta muito interessante que eu acho que o governo do Paraná, se não me engano, já colocou, que é a parte de educação financeira e empreendedorismo para as crianças desde o 4º, 5º ano de idade. Eu acho super importante. Isso é fantástico. Educação financeira, isso é fantástico. É o maior... Uma diferença que ninguém sabe. Quando você tem um limite no cartão de crédito. Tem gente que trata aquilo como receita. Fonte de receita. O cara acha que é o salário dele. Não fonte de crédito ou fonte de financiamento. É aquilo, né? O cara ganha 5, o cartão é 10, ele ganha 15. Ganha 15. Ele gasta 15. Não tem como. Entendeu? O Brasil é isso. E aí a turma às vezes pergunta para mim, qual que é o limite do seu cartão? Quanto eu posso pagar? Quanto eu posso pagar, é o Se limite. É 50, 10, 20, não importa, é o quanto eu posso pagar. Se o limite está lá, não é que tem lá que você tem que usar, né, meu amigo? E aí você pega crianças, infelizmente, que aqui no Brasil não tem essa cultura do empreendedorismo e nem da educação financeira. Se você junta isso numa matéria e ensina, é interessante. Quando eles vão pensar em abrir um negócio tem jovens que abrem com 14, 15, 16 anos, né? Hoje em dia é cada vez mais, né? Cada vez divulgado mais na internet e tal. Investimento em bolsa, né? A gente não tem cultura de fazer investimentos também. Sim, nos Estados Unidos, todo mundo tem uma carteira. Alguma coisinha, né? Alguma carteira. Quase todo mundo. Então, assim, isso é um ponto principal. Quando isso evolui, a empresa cresce, mesmo desestruturada, cresce de uma forma e de repente quebra, ou está na beira de quebrar, existe uma forma de fazer uma recuperação judicial. Que é você colocar todos os ativos e passivos da empresa na mesa, homologar isso no juiz e fazer uma ordem de recuperação, um plano de recuperação. Para o cara ter tempo ali O cara ter tempo, respirar, ter uma ordem ali, salvo engano, são funcionários, fornecedores depois do governo. Então você faz uma ordem, faz um caminho de recuperação judicial que você consegue ter fôlego para gerir toda aquela massa de falência que acabou gerando com o conseguir fazer o fluxo de caixa necessário, pegar novas dívidas. Fazer investimento também para poder captar mais recursos no mercado, no sentido de alavancar o produto, vendas. Então você tem um caminho aí muito abrangente na recuperação judicial. Só que você fica com uma marca ad eterno, uma empresa que fez uma recuperação. Sim. Você tem grandes marcas que já fizeram recuperação e estão voltando a fazer novamente. Então, é um ponto que no Brasil ainda é um pouco questionável isso, qual que é o objetivo da recuperação judicial. Mas no papel ela é um bom caminho para você... Com a nova mudança para o IVA, né, que vai chamar, vai ter mudança nisso aí ou ainda não se sabe? Ainda não se sabe, a gente não sabe ainda tudo. É muito novo. É muito novo, está mudando muita coisa. Vai mudar muita coisa ainda. Então a proposta inicial está lançada, está de pé, mas na hora que passar deputado, senador, vai mudar bastante coisa. Tem bastante lobby, né? Tira isso, coloca aquilo, faz isso. Então é a forma como a política brasileira é feita, né? E pensando em você, assim, né, nos seus serviços, isso vai impactar
daqui quanto tempo que você acha que vai começar a realmente o cliente perceber que, opa, mudou? Não é mais desse jeito, agora é de outro jeito. Olha, historicamente aqui no Brasil, quando muda-se alguma obrigação acessória, que é chamado, normalmente ele cria-se mais 2, 3 controles para fazer uma acessória nova. Nossa. Então são coisas antigas feitas com mais uma coisa nova que vai chegar no último. Se essa sistemática não mudar, a gente vai ter um problema contábil de operacionalização no primeiro momento muito grande, desafiador. Tá. Para depois a gente entender se vai facilitar a vida do cliente ou vai facilitar ou dificultar a nossa como prestador de serviço. Porque vocês trabalham também para o governo, né? Tendo que prestar conta ali. Na realidade é isso, a gente apura as obrigações do nosso cliente para o governo. Para o governo. Então a gente tem todo esse desafio para ser feito. Hoje tem bastante pessoas falando em plataformas, como vai ser. Eu entendo que é tudo especulativo ainda. Porque ainda não está na não tem prática, nada né? no papel. Então tem cliente que acha que vai ficar mais fácil, que vai reduzir custo contábil. Eu tenho dúvida ainda se vai reduzir mesmo. Eu acho que não vai. Historicamente, eu acho que não vai ser bom. Que não vai ser bom. Mas para o consumidor final, lá talvez seja melhor. A gente não se sabe como que... A ideia do imposto unificado ela é boa. É muito boa. Muito boa. Mas como está sendo feito que é o problema, né? Esse é o problema. Porque, como você falou, tem muito lobby, né? Tem muita coisinha, muito penduricalha. Enfim, aqui a gente entra em política e não é o foco aqui. Mas é bom você que está ouvindo a gente, cara, começa a ver, começa a prestar atenção nisso. Até questiona seu contador. Vê se ele está antenado nisso, porque as coisas vão mudar. Esse é o único fato que a gente sabe. As coisas vão mudar. Tá? E se você não estiver preparado, alguém estará e vai ganhar o seu lugar. O mercado... É aquilo, outro dia eu ouvi também que assim, empreender não tem como você brincar de acertar. Não. Se você errar, você quebra. É assim, errou, quebra. Então você tem que estar preparado para os problemas. Eu sempre digo que os livros bonitos, né, retratam, né, a pessoa saiu de 0 para 100 milhões, né? Mas difícil o empresário que conta todas as dores que teve. Tem um livro que eu recomendo para todo empresário ler, chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Já é a tradução para o português, tem em inglês, mas eu já mandei em português aqui, que é um livro que conta isso. Ele conta os problemas que ele teve, assim, quando eu li, eu falei, nossa, eu tenho todos aqui. Todos os problemas que esse cara tem, eu tenho. A diferença é que é um outro nível de dinheiro, né? Mas os problemas são os mesmos. Recrutamento, governo, empresa, sócio, todos os problemas possíveis. Tem um capítulo nesse livro que eu achei muito interessante, que é assim, como demitir um sócio. Cara, olha isso. Isso é uma coisa mais... Onde você aprende isso? Você não tem um curso de como demitir um sócio. O cara conta no livro, como ele fez para a empresa. Você fala, cara, olha que interessante. Tem mecanismos jurídicos. Acordo de cotista. Exato. E o interessante você não demite, você resolve antes de começar a sociedade. Você já vê os acordos antes. Porque aqui, toda relação que começa, ela pode acabar. É igual um casamento. Isso. Quais são os acordos do casamento? Casou, beleza. E para sair do casamento, como é que é? Também tem os acordos. Certo? Eu costumo dizer, quando a gente nós sentamos com empresários que querem montar uma formatação, eu falo para eles, gasta mais tempo na porta de saída. A porta de entrada tá todo mundo feliz, todo mundo contente, todo mundo vai ganhar dinheiro, todo mundo vai ficar milionário. Isso é ótimo. O Excel é ótimo. O Excel aceita tudo. O Excel você vai lá, margem, né? Incrível. Maravilhosa, né? Ele só é assim, o Excel. E aí a gente aprende a duras penas quando nós não desenhamos bem a porta de saída. Quando dá pau no negócio. E quando não se quer desenhar a porta de saída, levanta o alerta que tem alguma coisa ali que não está colocado na mesa. Você tem muito problema societário lá? Tem bastante. Não problema societário, problema entre os sócios. Entre os sócios, né? Societário é zero, né? Quase, entre os sócios. Entre os sócios, porque quando dá muito dinheiro, tá todo mundo naquele movimento de crescimento, ganhar dinheiro, vamos embora. Quando o negócio aperta, aí começa se devia ter feito, não, você devia... Aí os papéis não estão bem definidos. Aí já é. Então uma sociedade para dar certo tem que estar papéis muito bem definidos. Cada um quem vai fazer o quê, quem é responsável por quê, deu erro, como que resolve? Que pode dar. Por exemplo, nosso lá, a gente, graças a Deus, não tivemos erros grandiosos, né? Você tem alguns pontos que foram falhas de processo que foram corrigidos ao longo do tempo. Sim. Mas, por exemplo, nós temos seguro de carteira. Algum erro analista ali, um erro de um analista que não é pego, eu tenho um seguro civil que cobre eventuais perdas que o cliente possa ter. Olha que legal. Mas é uma filosofia nossa, o cliente às vezes nem sabe que houve o erro, porque a gente vai lá, já resolve e acabou.
Nos últimos 5 anos não acionei o seguro, notícia boa. Notícia boa, quer dizer que está indo bem. Mas alguma coisa ou outra que escapou, a gente às vezes uma obrigação que deixa de ser enviada. Às Pode vezes acontecer, tem multa de R$1.500. O cliente nem sabe que a gente pagou essa multa, colocou o valor lá, resolveu e está limpinho a parte fiscal. Porque é nossa obrigação para com o cliente. Olha só, tá vendo? Pergunta para o seu contador isso, se ele tem um seguro. Se ele pensa em você sem te falar que está pensando em você. Porque o seguro, poucos fazem isso. Quando o escritório está na mão só do sócio, é mais fácil de você ver os erros. Mas quando ele cresce e tem que passar funções para funcionário... Normal errar. Normal errar. Porque na prática, um escritório contábil, o funcionário é um contador. Ele tem que ser ele tem que ter o CRC, né? Ele ou é formado em contabilidade. Ele tem que ser um Mas contador. se ele tiver um CRC, melhor ainda. Olha que legal, né? Você é dono de uma sociedade. É parecido um pouco com advogado ou não? Semelhante. Porque os advogados eu sei que fazem isso, né? Eles fazem a sociedade entre eles. É que o advogado é obrigatório ter OAB para advogar. Para advogar. Né? O analista contábil, ele pode ser formado, ele pode atuar na preparação das informações, ele só não pode assinar. Você não pode assinar. Quem assina geralmente é o sócio. Sempre o sócio. A gente nunca deixa um funcionário, um parceiro assinar, sempre o sócio. Interessante. A responsabilidade é nossa. Então é parecido a dinâmica com os advogados, semelhante, né? Semelhante. A galera executa, mas quem assina é o advogado principal lá, que se der problema, a culpa é dele. Isso mesmo. Olha o nível de responsabilidade. É praticamente um médico, né? O cara tá atestando ali que... Você imagina se você faz uma apuração errada de um cliente ali, faz todo 8, 10 meses fazendo errado. E você está assinando. E aí o erro, obviamente, você não tem... você tem que resolver a consequência do erro. Normalmente são multas, né? Fiscalizações. Muita trazer isso para a mesa. Uma coisa que não gosta nem de... Interessante, né? Olha, isso aqui também daria um outro podcast, né? Com certeza. Tem muitos assuntos. A gente vai trazer o Rodrigo mais vezes, que eu sei que você está gostando, fique tranquilo. Seguindo aqui o nosso papo, o Rodrigo ele foi executivo, ele é um executivo, né? Nunca deixa de ser, mas por muitos anos ele trabalhou em outras empresas. Eu falo que você empreendeu em outras empresas porque a questão do empreendedorismo não tem a ver com você abrir o seu próprio negócio, não. Eu já fiz isso, eu já empreendi em empresas de outras pessoas que não eram a minha, mas eu tinha a cabeça de dono, que eu queria que aquele negócio... Porque eu penso assim, se esse negócio der certo, eu vou dar certo. Com certeza. Então é isso, o cara vai ganhar, vai, mas eu também vou, entendeu? Aí você tem que perceber se o cara realmente é um cara que ganha ou é só ele, né? Você tem histórico, né, de executivo, quase abriu, isso é o que eu sei, quase abriu o capital de uma empresa de educação, então você tem um histórico no mercado interessantíssimo das grandes corporações, você brigava ali com gente grande. E para a gente entrar nesse assunto, né, o que as pequenas empresas podem aprender com as grandes corporações quando o assunto é gestão financeira e contábil? Isso normalmente o empresário pequeno fala, eu sou muito pequenininho, não preciso me comparar com ele. Não, os papéis de trabalho são os mesmos. O cara já é pequeno nele mesmo, né, meu? Ele já acha que ele é pequeno. Um ponto muito interessante, né? Cabeça de dono. Cabeça de dono. Isso é empreender. Você tem a autorresponsabilidade. Desde lá, quando eu comecei a trabalhar em 2000, estagiário... Olha, 25 anos já? 25 anos. Agora, 16 de maio desse ano, eu faço 25 anos de touro. Comecei a trabalhar dia 16 de maio de 2000. Olha isso. Uma empresa multinacional na melhor cidade do Brasil para se morar. Sorocaba. Segundo o prefeito. Segundo o prefeito, né? Que agora tá no puto escândalo ali, mano. Tá num escândalo lá no negócio. Então, comecei a trabalhar no multinacional, foi minha escola, trabalhei lá 7 anos. Com certeza. A primeira lição que eu tive de um supervisor financeiro, um grande amigo, eu vi o presidente da empresa chegando com na época, uma Jeep Cherokee Zero, e eu gosto muito de carro, né? Então me encheu os olhos, né, o carro, e eu cheguei para ele, eu falei pro supervisor, ele falou, puxa vida, viu, Alex, o nome dele. Olha, eu lembro até hoje. Marcou, né? Porque foi um grande professor. Fica para sua vida. De assistente, analista ali, foi um grande professor. Legal. Eu falei, você viu, o presidente tá com uma empresa, tá com um carro zero, não sei o que. Ele brincou comigo, olha, torce para ele andar de Cherokee pra gente poder andar de Fusca. É isso. Porque se a empresa estiver indo bem, todos vão bem. Se a empresa estiver indo mal, não vai sobrar vaga para nós aqui. E aí ele falou mais um capítulo. Pense sempre com a cabeça dele. Lógico. Compra, venda, desperdício. Então, naquela escola alemã de processos bem corretos, bem feitos, papéis bem transparentes, e também com a parte de ter essas pessoas em volta do empreendedorismo,
sempre trabalhei com a cabeça de dono. E te deu toda a bagagem para você poder Toda a empreender. bagagem. Então, fui controller, gerente financeiro de grandes empresas, nacional, multinacional. E depois, nesse curso que eu fiz na HSM Educação, eu encontrei um professor maravilhoso lá, salvo engano, é Gilberto Guimarães, o nome dele. Legal. E ele falou que um executivo completo precisa passar por empresas que têm excesso de caixa. Passei. Foi empresa que não tem caixa nenhum. Também. Passei. Porque uma coisa são coisas São diferentes. mundos Mundos diferentes. Empresa com excesso de caixa, a gente é cobrado por rentabilidade. Melhor aplicação, saldo médio na conta, não pode deixar, então é uma briga. Nossa, é uma briga. Empresa que não tem caixa, você acorda de manhã e fala, vamos lá, prioridade de pagamento, o que entrou no caixa? Né? E aí você vai apagando fogueira. Nossa, são realidades para muito não diferentes. deixar a roda parar de girar. Olha Nunca. isso. Então você tem que olhar o que é prioritário aqui. Aí isso aqui eu não posso deixar pagar, senão vai parar a operação. Aí você vai trabalhando. E você já teve a experiência nas duas? Nas duas. Aí experiência ele falava em nacional, empresa nacional. É uma forma. É uma forma. E uma empresa multinacional também. Então eu passei por tudo isso. Olha. Aí falou, depois que você passar por esses 4 estágios, vai empreender. Você pegou... Aí você junta tudo isso, só que é seu. Só que é seu. Você aprendeu, ninguém tira. Conhecimento ninguém tira. Só que aí as consequências também são suas. Lógico. Se você O risco é maior. Quando o ônus é maior, o bônus também. Quando é executivo, nem tudo está na tua mão. Sim. Então você vai, faz ações, trabalhos, e no final do dia não deu certo, você chega para alguém, para um acionista ou para a matriz e fala, não deu certo. Qual que é o teu risco? É uma demissão. É isso. Você pega ainda a rescisão e vai embora para o outro mercado. Quando você está empreendendo, o risco é seu. É meio óbvio isso que eu estou falando, mas as pessoas não sabem separar isso. Não é óbvio, porque no Brasil tem a cultura do empresário malvadão. Isso. Tem essa... Só que eu falo o seguinte, sempre que eu converso com alguém assim, eu tenho certeza que essa pessoa não entende nada sobre economia. Ela não entende como o planeta Terra funciona. Da onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, como as contas são pagas. A pessoa não tem essa noção. Porque ela não entende que o empresário, ele é o cara que mais toma risco. Com certeza. Porque se der pau, meu amigo... Eu nunca sonhei em ser empresário. Nunca. Nunca, tá vendo? Nunca. Eu via os perrengues das empresas. Cara. Mas nunca sonhei. Cara, pensa dormir. O cara tem que dormir daquele com problema, sabendo da dívida, sabendo... Ele tem que dormir. Cara, não é uma parada assim, tem que ter estômago. Para você empreender, você tem que ter estômago no Brasil. Eu não tive a oportunidade de participar de empresa, ser executivo. É uma coisa que eu queria ter feito, não fiz, acabei empreendendo direto. Mas eu converso com muito executivo. Né? E não é a primeira vez que eu ouço isso. Tipo, E olha que interessante, eu conheço executivos que ganham muito mais do que empreendedores. O cara sendo executivo, trabalhando como CLT ou como PJ para alguma empresa, porque o cara não tem problema nenhum, assim, ele tem que cuidar dele. O empresário não, tem que cuidar do quê? De um monte de gente, né? Outra parada, é outro game. E eu caí nesse empreendedorismo sem querer, vamos dizer assim. Sem querer? Porque acaba-se um ciclo de executivo que eu estava na última empresa. Certo. E inicia-se o ano com uma pandemia. 2020. Estava com uma empresa de recolocação para ir para o mercado, se recolocar, Headhunter, aquele pacotinho completo executivo quando sai. Aí, mês de março, começa a pandemia. Aí o pessoal do Headhunter falou, vamos paralisar o teu contrato por algum tempo, porque ninguém vai contratar agora. Todas as vagas que você estava disputando, elas estão congeladas. Não está cancelada, mas está congelada. E eu já tinha um projeto, né, com um sócio meu, com o Fábio, que é interessante. Eu fui funcionário do Fábio em 2008, 2008. Depois ele foi funcionário meu em 17, 18 anos. E aí fomos empreender juntos. Né? Essa história é interessante. Muito legal, né? Fui funcionário... Mas a gente vai fazer um com o Fábio. Trazer o Fábio aqui. Traz aqui, vai ser legal. E aí nós tínhamos um projeto dessa reestruturação da empresa contábil. Já estávamos conversando há pelo menos 2 anos. Aí o empreendedorismo só sai do papel quando você entra de cabeça. Só. Nunca sai. Ficamos 2 anos tentando, enquanto trabalhávamos como executivos, tentando tirar do papel e fazer assim a empresa. Né? Não vai. Aí, no meio da pandemia, eu falei, Fábio, vamos reestruturar aquele projeto? Vamos recomeçar ele? Que legal. Falei, vamos, porque eu tô com uma lacuna de 6 meses aqui, dificilmente falaram para mim que vai ter uma recolocação. E foi o ano que a gente mais abriu empresa, foi o ano de 2020. Porque monte de gente foi empreender. Porque não tinha outro caminho, né? Você vai fazer o quê?
As pessoas foram buscar outros caminhos, né, na pandemia. Então, você vai fazer o quê quando ninguém está contratando? É empreender, cara. E aí, aquele ano foi o melhor ano assim, do projeto. Dando muito certo. Foi quando a nossa empresa basicamente nasceu. Agosto. Porque quando... Eu lembro que a gente começou em 2019, mas assim, primeiro ano de uma empresa Meu amigo, é você entender basicamente assim, tudo, porque tudo é novo. Tudo é novo. Tudo é incerto. Tudo é incerto. Né? E aí o segundo ano, pandemia também para ajudar. E eu lembro até hoje, eu e Letícia, a gente assinou lá para fazer um investimento para abrir uma clínica gigantesca na época que a gente fez, né? Uma puta ideia. Pandemia. Meu amigo. E aí, faz ou não faz? Fizemos, estamos, né? Deu tudo certo. Quer dizer, não deu tudo certo, algumas coisas deram errado, mas estamos aqui. Estamos aqui. Né? Estamos crescendo, fazendo novos projetos e tal. E a gente meio que começou a empresa junto com a pandemia também. A pandemia foi, não falando da parte da saúde, né, com respeito às famílias, claro, respeito aos nossos queridos que foram naquele período, mas para algumas empresas foi muito boa a pandemia. Sim, a gente cresceu, né? A conta foi muito boa. A parte contábil foi excelente. Porque... Aí eu tive uma proposta entre 20 e 21 para voltar para uma empresa para ser executivo. Olha só, você teve lá um momento de decisão? Um momento de decisão em janeiro de 21. Já estava dando o dinheiro necessário? Não. Olha, aí é interessante. Hein? Aí que entra a coragem, que é o que poucos têm. Tem uma frase que eu falo, eu acho que vou até tatuar isso. Assim, sério? É que assim, inevitavelmente, os profissionais técnicos vão trabalhar para os corajosos. Inevitavelmente. Porque o cara pode ser excelente tecnicamente. Se ele não tiver coragem, ele não vai conseguir fazer o que você fez. Ah, beleza, eu tenho aqui um projeto que ainda não está dando dinheiro, teoricamente, que eu gostaria, e tem uma proposta aqui que vai me dar. E aí? 30 dias depois você estava com a conta mais cheia. E para de se preocupar em prospectar cliente, relacionamento, contratar funcionário, problema, extinção de saco. Porque enquanto você é executivo, você tem uma cadeia de gerentes embaixo, você tem secretário, você tem outras áreas. Outra vida. Né? Outra vida. Jatinho, voa para lá e para cá. Quando você vai empreender, você faz de tudo. Você preenche um contrato. Irmão. Você faz o pagamento de uma conta, você cobra um cliente, você faz tudo. Você vende. Imagina um financeiro vendendo. Como é que foi para você essa transição de entender que você virou um vendedor ali você tem que captar cliente, você tem que convencer o cliente que o seu escritório é melhor do que o concorrente. Como é que foi essa chavezinha que você teve? No primeiro momento eu fiquei muito assustado. Porque eu estava acostumado a sentar no lado da mesa que eu só apertava para reduzir custo, contratar e cobrar. É isso. Né? É o lado do cliente. Que é uma função importantíssima. Você precisa ter gente que faz isso. E gente competente. Aí eu fui e mudei de lado. Eu tenho que convencer a pessoa que o meu produto é melhor. Né? Só que aí foi uma experiência muito interessante, porque quando eu sento com os empresários ou com os executivos das empresas que estão nos contratando, eu consigo conversar e mostrar a dor dele e a solução para a dor dele. Porque eu já estive do lado dele. Sim. Então eu consigo falar, olha, você está tendo problema com isso, isso, isso. Mas como que você sabe? Porque eu já tive Porque eu já tive aí. Pelo tamanho da tua empresa, ou você está com um problema disso ou naquilo. Ou você está tendo desafio nesse ou naquele ponto. Então é meio que, não é um padrão, mas as coisas se comportam meio que semelhantes no mercado, os problemas. Sim, Então você no inicial você tem um tipo de desafio, quando você está numa fase intermediária outra. Uma fase que você ganhou muito dinheiro e depois a empresa está andando de lado ou está começando a quebrar. Eu brinco assim, ou a empresa está crescendo ou está quebrando. Exato. Não tem como andar de lado, porque andar de lado tem um negócio chamado inflação. Exato, não anda de lado. Não anda. Né? Você perde a inflação. O seu poder de compra está perdido. Então, o empreendedor, você tem que ter apetite a risco, cara. Beleza, a empresa está indo bem. E daí? Qual que é o próximo negócio? Qual que é a próxima oportunidade? Né? Por exemplo, a Quantum de hoje não tem nada a ver com a de 2020. Mano. Não. Nada a ver. Outra a nossa empresa hoje não tem nada a ver com a empresa de 5 anos atrás. É outra empresa. Você tem que ir mudando. Ó, você não perde o core business ali, né? O principal. Mas, tudo muda. Porque o consumidor muda. Né? Exemplo. Outro dia a Letícia estava dando uma consultoria e ela falou 80% das consultas hoje são online. Cara, isso antes da pandemia era inconcebível. Era 2%. Era 2%. Então, assim, mudou. Beleza. Mas eu não gosto de fazer consulta online.
Tudo bem, cara, mudou. Eu também não gosto de um monte de coisa que muda. Para o mercado contábil financeiro expandiu, a gente atende clientes no Brasil todo. No Brasil, olha que legal. Antes da pandemia, impensável. Você atender um cliente no Pará. Você digitalizou o negócio. Totalmente. Você pode ter cliente em qualquer lugar do mundo. Hoje você conecta ali, você conversa com ele e ele está habituado também, você consegue funcionar muito bem. Legal, né? E eu tenho uma marca legal nessa questão comercial, manda. Que toda vez que eu sento para fechar o negócio, dificilmente eu perco. Olha, você cliente... é bom mesmo. O Rodrigo é bom. Não é questão nem de ser bom, mas é questão assim que a gente consegue passar confiança técnica. Você é bom nisso. Você é bom. E a sua experiência, isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Assim, eu te falei, a gente estava tomando um café, eu falei, eu nunca te vendo como contador. Porque o contador é o mal necessário. Até porque nem sou, né? Você nem é. Você nem é contador. Então, eu sempre falo, o Rodrigo é um cara que resolve problema financeiro, cara. Entre os problemas financeiros, tem a contabilidade ali no meio. Só que quando você pega um empresário que o cara tá de saco cheio do contador de DAS lá, ele vai adorar as coisas que você fala, porque é aquilo, é uma visão de negócio em um assunto que ninguém pensa, tá? E cara, uma contabilidade bem feita, um balanço bem feito, ajuda. Com certeza. Eu tô vendo agora, a gente tá para pegar mais dinheiro para investir, crescer e tal, tá passando, o cara tá... E assim, o banco não é idiota. Claro. A área de análise de crédito do banco é... Você acha que o banco é idiota? Não é idiota, entende? Então, assim, e só é possível isso por conta do trabalho que é feito interno. E isso é muito bom, porque é isso que movimenta o país, né? Aí você tem alguns clientes, assim, alguns empresários que é interessante. Tem o cara que senta na mesa e fala, você vai resolver? Vou. Então tá aqui na tua mão, se vira. Legal. Esse é um bom perfil. Esse é um perfil que quer resolver. Aí tem um perfil que sabe que tá dando desafios, sabe que não tá gostando, mas tem medo de mudar. Putz. Aí fala assim, mas sabe o cara que acostuma já com... sei. E aí mudar, começar tudo de novo. Então esse perfil, aí esse eu tenho mais dificuldade de convencer, porque aí é mais um trabalho comercial. Sim, né? Mas é que o cara ainda também não entendeu o papel dele, né? Porque assim, empreender é mudar. Você vai ter que mudar o tempo inteiro. Tem empresário que terceiriza os resultados negativos da empresa para funcionar. Para funcionar. Como se não fosse, no final do dia, ele o dono. Outro dia eu fiz uma reunião, o cara falou, mas esse funcionário tá assim. Aí eu deixei ele reclamar e eu falei, quem contratou? Eu. A pior decisão é não tomar decisão. É isso, cara. Quem vai demitir ele? Você. Então, assim... No final do dia, a decisão é sua, cara. Se tá indo bem, palmas. Se tá indo mal, é você o problema. Esse negócio de terceirizar acontece muito. O cara fala, mas o governo, mais isso, mais aquilo. Se você parar pra pensar, eu sempre, quando começa esse tipo de papo, eu gosto de chamar alguém mais velho e eu pergunto assim pra pessoa, desde quando você ouve que o Brasil é o país do futuro? Fala pra mim. Há quantos anos você ouve isso? Desde 1500. Então, assim, o Brasil é isso aí, cara. Não vai mudar. Eu brinco, não vai virar uma Venezuela, mas não vai virar os Estados Unidos. A minha opinião é essa. Entende? Vai ficar aqui, ó. Aqui no meio. O Brasil é isso, cara. Se você não entende que é isso, nem empreende. Vai ser funcionário. É melhor mesmo. Você vai ter menos encheção de saco. Só que aquilo, o seu potencial de ganho, quem determina é o mercado. Com certeza. Antes daqui a gente estava conversando e a gente estava vendo quanto que paga para um analista contábil em São Paulo. O Google deu lá pra gente, de tanto a tanto. Não é a gente que define isso, é o mercado que define. Entendeu? É o mercado que define. Então a gente vai pagar quanto? De tanto a tanto. Quem que está definindo? O mercado. Né? O empreendedor de quanto que ele pode ganhar? Infinito. Quanto que ele pode perder? Infinito também. É o risco. É uma brincadeira de risco. Por isso que precisa ter coragem. Né? Para fazer o que você fez, sair de um papel executivo. Você podia ficar ali 6 meses, com certeza tinha caixa, conseguiria manter. Não, vou empreender. Na verdade eu poderia ter surfado na pandemia. Não, só vou conseguir voltar, não vou agora me recolocar. Poderia ter dado migué. Tá esperado ali. Eu não sou tirar sabático. Eu não sou fã desse ano sabático. Sabático. Eu não sou fã. Eu acho que a história tá mal contada. Eu também. Né? Mas a gente respeita. Não existe você ficar um ano sem... O que um ano você pode aprender em um ano? O que muda em um ano? Que oportunidades você pode ter em um ano? Nossa, meu amigo. Aí você tira um ano para ficar... Se for para viajar culturalmente... Cara, legal, mas você ficar um ano olhando pro teto todo dia, porque você não quer mais... né?
Você não quer mais fazer o trabalho. Eu respeito, mas eu acho que tem sou... pontos que não casa, né? Eu acho também. Porque a gente, principalmente pessoas que são... A gente precisa construir, né? A gente precisa fazer coisa. A gente gosta de problema. Quem está no mercado é oportunidade, uma ligação, uma indicação, sabe? Quantos negócios legais que gerou por indicação ou por simplesmente falar, fala com esse aqui que talvez ele resolva. E às vezes a gente não consegue resolver, mas indica outro, alguém. Ou mais cria novas soluções. Então isso é muito legal no mercado. Meu, sensacional, que papo incrível. Não esqueça de compartilhar, de mandar para as pessoas que podem, né, aprender alguma coisa, com certeza. Aqui, o legal é que a gente fala a verdade. Eu não tenho CRM, eu não tenho CRF, tenho nada. Eu empreendo. Então eu falo o que eu quiser, a responsabilidade é minha, mas a recompensa também. Com certeza. Então, e você saber que, meu, eu vou além, assim, a vida é meio que assim, né? Porque você pode acordar e ser atropelado. O risco de viver. Você não tem controle. A gente acha que tem controle de alguma coisa, mas não tem. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela perguntando assim, por que você não tem carro e casa? Eu falei, porque eu não quero, e outro, porque eu vou te falar um negócio. Olha só, o Brasil funciona assim, você compra um carro, você paga lá, vamos fazer números redondos, 100 mil reais, você pagou 100 mil reais no carro. Teoricamente o carro é seu, né? Beleza. Só que aí tem um imposto chamado IPVA. Se você não paga esse imposto, o governo tira o carro de você, que foi o carro que você comprou, que dentro desse valor de 100 mil já tem imposto. Só que aí você tem que pagar um imposto anual para manter o carro que você comprou. E é absurdo, né? Afinal, o carro é seu? E é absurdo. Você paga o documento para fazer o documento. O documento para fazer o documento. Você paga a renovação do próprio documento que é seu do próprio carro. Olha que loucura. Esse é o Brasil, cara. Funciona para casa também. Como que explica isso para um investidor de fora? Então, como assim? Então, eu comprei o bem, mas o bem não é meu? Se eu não pagar o governo, ele tira de mim? Ué, então, por que eu comprei o bem? Eu tive a oportunidade de atender um pessoal do Egito. Vai. Ixi, de uma empresa para cá. Nossa, nada a ver. Mesmo. Nada a ver. E aí veio o controller de lá para entender os impostos nacionais. Desistiu, né? Aí você fala para ele INSS. Né? Você tem INSS parte empresa, INSS funcionário. Você tem imposto de renda empresa, imposto de renda. Aí você tem PIS/COFINS. Meu, cara, foi 3 horas tentando explicar. E o cara não entendeu. E ele falava, tá bom, qual que é o percentual disso? Depende. Cada lugar é de um jeito, né? Depende. O percentual é assim, explicar o Brasil não é fácil. Não é. Tem o país pior que o nosso, com certeza, graças a Deus, né? Assim, no sentido de a gente não ser o pior, mas aqui essa parte tributária. Não, a parte tributária é horrível. É horrível. É horrível, é péssimo. Você paga o IPTU da casa, né? E aí, quando você não paga, ele vai para leilão. Que é a casa que você comprou. São os impostos, né? Olha que loucura isso. Então são pontos assim que no mundo foi criado desta forma, mas que parece que aqui a carga é mais pesada. Né? Pô, não, parece não, é mais pesado. Eu vejo aquilo, eu vejo o Brasil, obviamente, com muita oportunidade, basicamente todos os meus negócios são aqui no Brasil, mas é aquilo, né? A gente sempre vai ficar falando, cara, poderia ser muito melhor, né? Poderia ser muito melhor, né? Tanto, eu li uma matéria ontem, falando que está com recorde de exportação de brasileiro. O brasileiro está indo embora para Portugal, para Estados Unidos, para Canadá, está indo embora. Porque é aquilo, chega uma hora que o cara faz conta, meu. Ele faz conta, ele fala, eu ganho tanto aqui. Pô, se eu pegar isso aqui, dolarizar ou virar euro, qual que vai ser a minha qualidade de vida lá? Cara, é muito melhor. Eu tenho um caso aqui na Quantum, que a pessoa trabalhava aqui com a gente, mudou para Portugal. Por quê? Porque a qualidade de vida dela lá vai ser melhor. Ganhando a mesma coisa. Eu tenho cliente que tinha funcionário que mudou daqui para a China. Aí. Eu substituí o trabalho que ele fazia essa distância. Olha isso. Eu tenho meu irmão que mudou para a Alemanha. Você tem seu irmão que mudou para a Alemanha. Ele, a família. Por quê? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Oportunidades. E olha que louco, né? Você pega o Brasil, ele expulsa os melhores. Porque são as pessoas que têm mais condição de estruturar e pensar fora. Porque o cara pensa, fala, pra que eu vou dedicar meu tempo e minha energia aqui se eu posso dedicar meu tempo e energia lá, ganhar às vezes a mesma coisa, só que a minha qualidade de vida vai ser melhor. As empresas de tecnologias não tem mais barreira no mundo, né? Não tem, você contrata de qualquer lugar. Contrata na Inglaterra, contrata aqui, você trabalha de fora, então excelente. Excelente, Rodrigo. Continuando nossas perguntas, sempre dá um monte de insight, esse que é o legal, né? Não tem a gente tem perguntas que eu faço, mas a gente não tem um roteiro estruturado. E essa é a ideia, para extrair mesmo aquilo que o livro não ensina. Que o que ensina é o dia a dia. Né? É o dia a dia. É o MBA da vida. É o MBA da vida, meu amigo. Esse aí, ninguém... Olha, eu falo muito isso nas consultorias
sempre que o empresário me pergunta alguma coisa, eu falo, eu vou te dar 3 respostas. A do advogado, a do contador e a minha. Essa é boa, né? Porque você vai ter... aquilo, você pergunta pro médico, sei lá, o cardiologista, ele vai te falar uma coisa. Sei lá, o otorrino vai te falar outra. Do mesmo problema. Porque cada um vai ter uma visão sobre aquela situação. Tem uma frase no mercado que fala, né? Que chama 10 economistas que coloca na mesa, cada um tem uma opinião. Cada um vai né? ter uma opinião. Depende da linha de formação, do que acredita. Exatamente, então, cada um vai ter uma opinião sobre determinado assunto. E aí eu quero ouvir, essa pergunta é ótima, encaixa muito bem nisso. Ó. Você quase abriu o capital de uma empresa, você me corrige se eu estiver errado, tá? E a pergunta é, quais aprendizados dessa experiência você traz hoje para os seus negócios e para, às vezes, passar para os seus clientes? Chegamos a falar um ponto aqui já, que é, quando tem a oportunidade de ir na abertura de capital, a primeira coisa que eles perguntam é a maturidade da empresa com os processos dela mesma. Então, quem são os gestores? Tá. É familiar ainda ou não é? Você tem executivo de mercado lá ou não tem? Ou você tem crias que foram crescendo junto com vocês, são pessoas boas, mas nunca vivenciaram fora. Então são série de perguntas, série de questionamentos ali na pré-inicial, sem olhar documento nenhum. Olha só. Só para entender a questão de maturidade. Interessante. Porque quando você abre capital, ou faz um IPO, você traz um sócio para a mesa que você não conhece. Sim. Ou vários sócios, vários sócios, né? Você traz para a mesa pessoas que você não conhece, são pessoas que querem retorno. É o único foco dele, meu amigo. Foco. Não quer saber de mais nada. Então, quando você pega esse aprendizado aqui, traz para empresas menores, é da mesma forma. Você está criando um projeto aonde? Você deu certo na tua região só ou você deu um certo nacional? Quem que são os teus gestores? Qual que é o nível de confiança das informações? Olha que interessante. Nada falando de números e nada disso. Não, em linhas gerais. Nem entra nesse Desde a LGPD, questão de proteção de dados. Pega tudo, né? Pega processos internos, administrativos, de erros, como você mitiga o erro interno. Então é uma série de coisas que às vezes a pessoa fala, só abre o capital. Não, você passou por certificações de melhor empresa para se trabalhar ou não. Olha que legal. A parte de recursos humanos, como que é cuidar da mão de obra ali interno. Então é uma série de coisas que são avaliadas para você estar apto a pensar em abrir um capital. Então todo esse aprendizado que eu tive a oportunidade de ter, eu trago isso para os meus negócios e também para os clientes. Não adianta você mirar no ótimo. Tinha um gestor que falava que o ótimo é inimigo do bom. Né? Porque você quer o ótimo, mas você esquece de fazer o bom. Então são fases, né? Que fase que você está na empresa hoje? Eu sempre costumo perguntar para o empreendedor, para o executivo, que fase que você está hoje? Inicial? Às vezes ele nem sabe. Você já maturou o produto? Ele nem você sabe. Já sabe o que você vende? Ele não sabe às vezes. O que você vende hoje? Você é empresa do quê? E eu pego vários, assim, né? Várias clínicas eu pego assim, o cara não tem a menor ideia do que ele vende, assim. Tá? Não é claro que ele é uma empresa, né? Ele é eu. Ele não entendeu que ele é uma empresa, tem que criar produto, marketing. Empresa personalizada, por exemplo, são empresas que dificilmente você consegue trazer participação financeira ou de sócio de fora. Porque depende muito da pessoa, né? Tá muito personificado ali, né? Você pega grupos grandes, eu vou dar um exemplo que é público, SBT, por exemplo. SBT. Qual o trabalho que eles fizeram ao longo dos anos para tirar a imagem, né? Silvio Santos né? Para deixar uma administração, preparou filhos, mandou estudar fora e volta. Que esforço para quem chegar e olhar o grupo e falar, não, esse aqui é legal, é conhecido pelo mundo inteiro, comunicador, exemplo legal, mas a empresa é outra coisa. E que bom que fizeram, né? Não, fizeram. Bom que fizeram. Grandes corporações quebram por causa disso. É verdade, né? Só gira em torno do quem fundou. E a pessoa não consegue colocar outra pessoa para executar, não consegue delegar. E por isso que às vezes as empresas quebram. Morreu o fulano. Aí você fica sabendo que a empresa foi vendida por preço de banana. Por bagatela, ou porque quebrou. Nossa, teve um caso... Sucessão familiar. Não é preparado. Teve um caso emblemático para mim que foi da China Inbox. Que o Shiba, acho que é... Como é que era o nome dele? É o nome dele, eu acho que ele tá vivo. Que teve lá aquela situação que ele, infelizmente, né, teve um acidente e tal. E a marca foi vendida, né? Acho que para um outro grupo, que é o mesmo dono da Spoleto e tal, mas foi vendida por um preço muito... Às vezes não faz a sucessão familiar, às vezes o executivo quer que os filhos sigam o negócio, os filhos não têm aptidão ou não querem, que é pior ainda. Né? Não sei o que é pior, se não ter aptidão ou se não querer, né? Cara, é aquilo, né? O seu filho, ele não é você. Né? Não.
Tem que lembrar que ele não é você. Às vezes ele não quer. O cara não quer ser dono de um restaurante chinês, por exemplo. Não, então. Não é, tipo, Aí você pega lá a família Pão de Açúcar, lá atrás, o GPA, né? né? Quando o Abílio Diniz teve que sumir todo o grupo e colocou a família, né? Deu funções para a família fora do negócio, né? E isso é uma sucessão familiar. Lógico. Isso é uma questão que ele pensou no negócio. Poucos pensam, né? Poucos Por isso que poucos perpetuam. Tem poucas, né, setores aí que tem uma vasta caminho para ser percorrido, mas quer ficar no controle da família, aí fica patinando. A família não consegue ir para um conselho de administração, colocar um executivo colocar pessoas de mercado, pessoas que têm experiência, então fica naquele puxadinho. Sempre que eu entro nos clientes novos, uma das coisas que eu falo logo no início, eu falo assim, a gente vai trabalhar em prol da empresa. Isso aí. E assim, não é claro isso para as pessoas, porque começa aquele negócio. Ah, mas fulano tá comigo há 10 anos. Tudo bem. Ele está com você há 10 anos. Vamos analisar se ele está entregando resultado, se está aí. Sabe o que eu vou fazer nesses casos? Ele está num papel importante, exemplo que você deu. Está há 10 anos comigo, está num papel importante, só que ele não está dando conta. Vamos dar uma função para ele, só que vai te custar. Vai sair do teu dinheiro. Uma função secundária para ele, você mantém ele no grupo, você remunera ele por isso, e a gente coloca uma pessoa aqui para gerar aquilo que a gente precisa de resultado. Competente. Mas vou ter que pagar 2 pessoas? Então demite. Aí, entendeu? Aí fica difícil. Eu gosto dessa lealdade. Tá comigo há tanto tempo. Legal. Mas... Só que a empresa que tem coração morre de infarto. Nossa, essa é boa, hein? Fala aquela ali, ó. Como é que é? Empresa que tem coração morre de infarto. Essa é boa, hein? Muito boa, é então, verdade. A empresa, claro, é humanizada, tem toda a parte. Não estou dizendo que é fria. Lógico, mas decisões empresariais elas precisam ser tomadas. Sim, decisões empresariais são decisões empresariais. Sabe por quê? Lá na frente, a consequência é tua. A empresa quebrou. É o patrimônio da tua família que está investido. Exato, o cara não pensa nisso. Não pensa nisso. O Dr. Ale, que gravou também comigo, ele contou de um caso que o cara, sei lá, 30 anos de executivo, investiu, aí fez errado, tomou um processo trabalhista e o juiz tomou tudo dele. Que o cara demorou 30 anos para construir. Isso aí. Meu amigo. Um erro jurídico. Olha aqui, imagina o desespero desse cara. Nem quero imaginar. Enfim, não. Porque graças a Deus e as pessoas que trabalham comigo, né, pensam nisso. Então a gente tem todas as blindagens ou trabalha para ter cada vez mais blindagens nesse tipo de ponto. Muito legal, hein? Muito interessante os papos e gostei dessa. Empresa que tem coração morre de infarto. Muito interessante essa. Dá para filosofar bastante em cima dessa frase. Isso não quer dizer que a empresa não tenha cuidado da amor pelo funcionário. Não. Mas a decisão financeira... Rodrigo, eu costumo falar... Eu falo assim, que o mundo não tem pôneis. Não tem pôneis cor-de-rosa, meu amigo. Vai ali, hoje a gente foi almoçar. Termina de almoçar, tenta pagar a moça com um abraço. Vem aqui, ó. Vou pagar por aproximação. Vem aqui, ó. Ela não vai querer receber, entendeu? Então a gente não pode infantilizar a vida. A vida é isso aí, cara. Não tem pôneis. Empresa que não tem coração morre de infarto. Isso não quer dizer que você não vai tratar bem as pessoas, que você não vai, sei lá, pensar em projetos legais, incentivar as pessoas a cuidarem da saúde. Sei lá, você vai fazer coisas humanizadas, mas tem que lembrar que o que paga as contas é o lucro que a empresa gera. Você pode ver que as empresas investem muito em bem-estar do funcionário. Pô, eu sou super a favor disso. Mas numa crise, precisa salvar a empresa. O barco está afundando. Exato. E aí? O que você faz? Entendeu? Né? O que você faz? Você precisa... Cara, eu vejo... Outro dia eu vi um corte, né, no Instagram, o cara falando assim, tá faltando adulto no planeta. Faltando adulto. E cara, eu concordo, assim, porque você vai conversar com as pessoas, elas vivem num mundo de Bob, cara. Terceiriza, né? Ela vive no mundo de Bob, sabe? Tá ali achando, esquece de assumir a responsabilidade, de trazer a parada. Não, cara, beleza. Estou nessa situação, é desse jeito, como é que a gente resolve? Né? O diálogo resolve muito. Então lembra, não tem pôneis, meu amigo. A parada é essa aí, é a realidade. Ah, não quero. Não faz. Alguém vai fazer. Lembra, os corajosos sempre vão gerar empregos. Quem gera emprego é corajoso. Eu tive um chefe que era mais do interior, ele falava, né, que você ficar alisando o chifre do boi, ele não vai cair. Verdade. Então, ficar alisando o chifre do boi, ele não cai, cara. Ele não cai, você tem que abraçar pegar o boi lá e segurar. Né? Quem já vivenciou essa parte em sítio, assim, essa parte, você vê que é um trabalho, mesma coisa,
É o desafio que você tem como empresário. Se você ficar olhando lá... Não, tem que fazer, cara. Sítio é interessante, né? A gente acabou de falar, a pior decisão é não tomar decisão. Essa é a pior de todas. E é a que eu vejo todos os dias. As pessoas... Amanhã eu resolvo, segunda-feira eu resolvo, né? Essa aí é todo dia. A gente faz sempre um trabalho de marketing, né? O que eu recebo de mensagem de clientes, possíveis clientes, executivos, empreendedores, de domingo à noite, é fantástico. Domingo à noite? Olha que dado interessante. Domingo à noite eu recebo uma avalanche de que o cara tá solicitações. Desesperado, né? Porque chegou ali no domingo à noite, possivelmente, né, ele ouviu a música do Fantástico, ele lembrou que amanhã é segunda. Amanhã é segunda, né? Meu amigo. Começa. Pauleira. E aí ele lembra que ele não tem um financeiro bem organizado, ele não tem um contador bem parceiro, que o time de venda não está indo legal. Então ele acorda na segunda-feira com aquele síndrome de resolver. Vou emagrecer, vou fazer inglês, sabe? Mesmo síndrome. É mesmo assim. Só que aí durante a semana isso vai desacelerando. Por quê? Porque não é prioridade. Ele não consegue priorizar. Cara, é para poucos, meu. Pra poucos. É para poucos. É para bem poucos, mas é gratificante. E assim, ainda bem, né? Porque é aquilo. Se você não sabe lidar com a realidade, você vai fazer o quê? Assim, acho que nem emprego você consegue, porque você tem que saber, as coisas funcionam desse jeito, o mundo funciona desse jeito. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, aqui é um outro tipo de conversa, né? É igual conversar sobre religião. Pô, cada um tem a sua opinião, cara. Você não vai entrar no mérito aqui. Cada um você tem que respeitar e ponto. É igual como o mundo funciona. É assim. Né? Quantas e quantas pessoas terminam a faculdade e não conseguem trabalho? Quantas? Porque na faculdade não tem uma aula lá de como conseguir emprego. Não, às vezes até tem uma ajuda, mas o mercado em si ele é muito particular, só quem vivencia. Só quem vivencia. Você pega um acadêmico que ficou na universidade há 40 anos dando aula e escrevendo livros, legal. Muito bom. Bacana. Ele tem o mérito dele, agora, contribui. Vamos para a prática, né? Mesma coisa você pegar um manual para tentar dirigir carro através de um manual. Não. Né? Você senta, arruma o volante. Esquece. E a prática, como que é? Nossa, outro dia eu li sincronizar as coisas. Outro dia eu li um negócio muito engraçado na internet falando assim, tome muito cuidado com a sua saúde, porque os médicos de hoje estão aprendendo com o chat GPT. Aí. Cara, e é verdade. O cara não tá, teoricamente, aprendendo fazendo o negócio, né? E, cara, é muito diferente. Muito diferente. A inteligência artificial, na minha opinião, ela vai deixar quem já é meio... Assim, o cara não tá afim de fazer as coisas, vai deixar pior e vai alavancar quem tá afim e sabe usar aquela ferramenta para fazer mais. Para ser um braço, uma extensão de você. Então, assim, você tem ali todo o seu conhecimento e know-how, você começa a plugar as IAs em você que dão uma extensão. Trabalho, eu falo por mim, tem trabalho hoje que eu demorava, sei lá, uma semana para fazer, eu faço em 15 minutos. Isso, hein? Olha, a gente deu um exemplo, a gente tava almoçando, uma vaga, tá pronto. Tá pronto. 3 minutos, tá pronto aqui. Né? Eu não pesquise tudo. Eu não precisei sentar, escrever, tal. Eu usei a ferramenta com o nosso conhecimento para um problema que a gente queria resolver em minutos. Né? E só vai piorar, num bom sentido. Só vai ficar cada vez melhor para quem sabe utilizá-la. Tá? Não adianta negar o fato. Lembra, não tem pôneis, empresa que tem coração morre de infarto. E aí você tem um agravante também, que aí do avanço da tecnologia da internet, que são pessoas que não têm propriedade nenhuma indo no digital. Né? Aqui dá uma de 25 anos de carreira. Né? 20 anos de carreira. E aí? Tem experiência do que deu certo e do que deu errado. Né? Faz a lista do que dá errado. Tem um monte. Tem várias. Né? Todas. E aí você aprende com tudo isso. Né? Muito legal. Né? Nas consultorias é legal, porque na hora que o cliente pergunta, fala, não, isso não vai dar certo. Por quê? Porque eu já fiz. É isso aí. Não vai dar certo. Ah, mas eu ouvi o cara falando. Não vai dar certo. Os churrascos de final de semana são terríveis também. São. Nossa. Na minha empresa eu pago 4% de imposto. Aí o cara chega na segunda-feira, Rodrigo, eu quero pagar 4% de imposto. Aí vem, qual o teu segmento e qual o segmento do teu amigo? Não sei. Quanto que ele fatura? Não sei. Qual que é a opção tributária? Não sei. Não sabe nada. E aí, mas aí no churrasco alguém falou, cara, encontrei um contador que eu não pago mais imposto. Isso é... Essa do imposto, acho que é a principal que você ouve todo dia. Você pegar um churrasco de empreendedores é imposto. Como tá fazendo para não pagar imposto? Para não pagar imposto. Isso que a gente vai numa linha conservadora dentro das 4 linhas. Imagina... Muito bom, meu. Essa palavra, eu converso muito sobre isso também, a questão de imposto, é o que mais me pergunto. Mas, cara, tem que pagar, é imposto. Né? Se o nome fosse legal, chamaria-se, sei lá, sorvete. Né? Não, entendeu? Chama imposto, tem que pagar. Tá?
Para a próxima pergunta. Essa aqui a gente já falou um pouquinho, mas eu acho que dá para aprofundar um pouco mais. Assim, o que te levou a sair da carreira executiva e decidir empreender? Você falou que a pandemia te ajudou, mas você poderia não ter empreendido, né? Assim, qual foi o maior desafio dessa transição? Você lembra o gatilho que falou, cara, vou empreender, vou arriscar aqui? Eu acho que foi a questão da oportunidade, que foram aparecendo, bastante oportunidade. Certo. E aí outro ponto principal foi essa poder ajudar diversos segmentos de formas diferentes. Então, legal. Como eu passei por indústria, comércio, educação, então assim, eu tenho uma experiência, eu não tenho experiência só num segmento. Legal. Né? Tenho experiência em vários segmentos e isso traz bastante bagagem para sentar com o cliente. Então a forma de você estar aqui hoje conversando com uma pessoa de indústria, outra é comércio, outra é serviço, outra tem filial fora, ou matriz fora. Então você tem uma oportunidade de aprender muito. Então legal. Aqui juntou o projeto estar dando certo lá na época, mais essa capacidade ou possibilidade, melhor dizendo, de ajudar a pequenas e médias empresas. Nós nunca focamos em grandes empresas. Legal. A gente olhou para pequenas e médias e pequenas tem muito mar de oportunidades. Muito. É um mar imenso. Você pega é legal que você pega as empresas e elas vão crescendo, né? E você cresce junto, ela cresce junto. E aí tem uma particularidade que quando você é executivo, você tem uma visão, as pessoas em volta falam, fulano é vice-presidente, fulano é CEO, CFO. Tem lá o slogan, né? Aí você é convidado para dar palestra, é convidado para um monte de eventos, né? Todo mundo fica te paparicando. E quando você vira empreendedor, você é esquecido. Por quê? Você é mais um. Ainda você está pequenininho. Então, quer dizer, depois de 5, 6 anos de trabalho, você começa a ter uma visibilidade no mercado, no meio que se atua. Você começa a ser referência. Não, fala com o fulano que ele resolve. Você tem que viver 5 anos, Tem que viver, tem que passar essa fase. Então, isso é uma mudança drástica das cadeiras. Né? Mas aqui na executiva você tem um estresse muito grande e você gera muito resultado para quem você está trabalhando. E esse resultado, às vezes, não é dividido contigo, dependendo do que está combinado. Aqui no empreendedorismo é uma constância. Hoje eu tenho empresa, tem carteira, tem um valuation, tem outra, tem uma outra dinâmica, né? Sim. Então são pontos que você vai pesando na balança. Muito legal, né? Você ter essa. Hoje você tem essas duas visões. Né? Duas visões. E na prática, que é o mais interessante. Né? Muito legal. Muito legal. Estamos caminhando para o final do episódio. E eu gosto sempre de fazer algumas perguntas não tão óbvias, que a gente relaciona a vida. Porque aquilo, né? Temos o Rodrigo aqui, e tem o Rodrigo em casa, tem o Rodrigo. Eu costumo falar que são os nossos papéis. Então você tem o Rodrigo filho, você tem o Rodrigo sobrinho, você tem vários Rodrigos aí dentro. E eu gosto de explorar isso porque é o nosso dia a dia. Eu acho muito difícil a gente dividir. Assim, eu sou de um jeito no trabalho, de um jeito em casa. Cara, eu acho que você é você. Você só vai adequar o papel. Você só vai adaptar um percentual. Mas você é você. Né? 80% nós temos que ser iguais. É isso. Aí 20% é foco no trabalho, foco na família, foco nos amigos. Onde está o momento ali que você dedicar o seu foco, né? E para a gente começar essa leva de perguntas como cuidar do financeiro de uma empresa sem perder o controle emocional quando as coisas apertam? Essa aqui é muito boa. Porque aquilo, trabalhar com empresa com excesso de caixa é uma coisa e aqui tá com... tem que vender o almoço para pagar a janta é outra. E como é que dorme? Esse é um desafio grande. Eu lembro hoje, eu olho para trás e falo assim, problemas que eu resolvi há 15 anos atrás que eu não dormia, hoje eu durmo tranquilamente. Olha Porque a maturidade vai te dando estudo, preparação, maturidade. Tudo isso vai te dando caminhos para você ficar mais centrado naquilo que você resolver. Adianta desespero? Não então, adianta. Bota a bola no chão, tá perdendo de 1-0, vamos empatar primeiro. Vamos empatar. Depois a gente pensa em virar. Né? Então eu trago muito isso e aí com o tempo você vai conseguindo separar os estresses. Estresse do trabalho, a família não tem nada a ver com isso. Mas nunca respinga? Acho que já respingou mais. Hoje bem menos. Você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Os filhos não têm nada a ver com os problemas. A esposa maravilhosa não tem nada a ver com os problemas. E isso tem uma questão comportamental dos homens que a gente é meio assim. A gente não gosta de falar os problemas. Assim. A gente guarda pra gente. A gente vai guardando. Mas... A gente pensa assim, pra que eu vou falar com essa pessoa se ela não vai me ajudar a resolver? Mas também, às vezes, guardar muito, você fica doente. Fica. Né? Então, assim... Isso que é bom ter sócio. Mas às vezes fica mais estressado. Né? É mais estressado. Não é meu caso, mas eu tenho ótimos sócios que ajudam bastante. Né? Mas, assim, o que a gente
tenta, às vezes a conversa com a esposa ajuda bastante. Sim. No momento descontraído, você contar um problema, às vezes ela desabafa, é aquilo que você tira para fora. Legal. Vai ajudar? Às vezes não. Às vezes não. Às vezes ela tem um insight, fala, por que você não faz isso, faz aquilo? Aí legal, pô, não tinha pensado nisso. É tão óbvio que eu não tinha pensado nisso. Que eu não tinha pensado, né? É legal Mas uma pessoa de só fora. de ouvir, né? Isso é importante. Então, hoje a família ela não participa dos negócios comigo ativamente. Minha esposa tem a carreira dela. Essa é uma das perguntas. A brilhante aqui. carreira dela. Ah, a Pri é incrível. A Pri, pô, Pri é meu top. Exemplo de é uma executiva. Executiva, maior nível possível de executiva eu tenho dentro de casa. A Pri é muito gente boa, né? E essa é uma das perguntas, né? Que é como equilibrar a vida de negócios intensos sendo casado com alguém que ela é executiva. Hoje ela não empreende, ela trabalha numa empresa como executiva, né? E isso te ajuda a ver as coisas de outro jeito? Como é que é essa relação no dia a dia? Assim? Ajuda porque hoje nos desafios que ela tem na carreira dela, executiva, eu tive lá atrás. Teve lá atrás. Né? Então eu ajudo ela bastante e ela me ajuda bastante em ter visões que eu não estou tendo, às vezes, do negócio. Muito legal. Então isso é muito legal porque são áreas distintas. Então imagine se eu fosse da área da saúde igual ela. Então nós ficaríamos falando só da mesma coisa. Como eu sou de um outro, entre aspas, mundo e ela... Se fala de outros assuntos. A gente fala de outros assuntos que uma hora se correlacionam. Ó, você é um casal que não trabalha junto. Não trabalhando no quesito empresa. Você trabalha junto no quesito família. Ela sempre me apoiou no empreendedorismo, ela sempre deu apoio no executivo. Olha que legal. Nunca, nas fases que eu precisava trabalhar 14, 16 horas por dia, nós estávamos juntos. Na fase do empreendedorismo, que no início não é fácil, estávamos juntos e estamos juntos. Que legal, né? Então, assim, hoje ela está num desafio muito legal, muito interessante. Eu acho que isso dá um outro podcast. Dá um outro podcast? Vamos chamar a Pri também. Dá para trazer a Pri aqui para conversar. A Pri é interessante para chamar, porque ela tem a Pri, bom, só para contextualizar, só contextualiza quem é a Priscila, né? Priscila é minha esposa, já estamos quase mais de 20 anos juntos. Vixe, olha. Né? Vamos fazer 19 anos de casado, mais do que namorou. E começamos muito jovem. Eu tinha 18 e ela tinha 19. Então nós passamos todas as fases juntos. Vou falar para a Letícia entrevistar a Priscila. Isso é top, vai ser legal. E ela está fazendo carreira num grande hospital aqui em São Paulo. Ela é enfermeira por amor. É interessante que... E virou gestora. Gestora, está executiva de uma grande área, principal área do hospital. Olha, né, com um desafio imenso, mas está dando um resultado muito legal. Né? Então isso está trazendo para nós uma dinâmica de família muito bacana. Né? E aí ela, em todo esse período, agora está estudando, fazendo MBA fazendo MBA, gestão financeira, orçamentária. Olha isso, uma enfermeira fazendo MBA em gestão financeira. E é interessante que as duas áreas de formação nossa, né, foi por opção nossa, não porque não sabia fazer. Sim. Ou o que fazer. Né? Administração. Eu acho que eu tenho aptidão para administração, amo a área. Legal. E ela é enfermeira por amor, porque gostou da área. Então ela é referência nisso, né? Muito interessante. É referência não só dentro do hospital, mas fora do mercado também, ela já é uma referência. É uma executiva. Então, né? Aquilo que você falou, uma executiva excelentíssima de dentro do mercado ela é reconhecida. Excelentíssima da área técnica, junto agora com a executiva, está dando um resultado fantástico. Muito Parabéns. Legal. Parabéns pela carreira. Esse vai virar corte aqui para você. Isso aqui é para você, Pri. Para você a declaração de amor de outro jeito. De outro jeito, tá vendo? E para a gente ir para o final, essa pergunta muito boa, ela encaixou certinho dentro do tempo e vai fechar tudo que a gente estava falando até agora. Que você, além de tudo, você é pai. Pai. De 2. De 2, meu amigo. Não é de 1, não. Vitória e Gustavo. De 2. E pela idade deles, eles pegaram todas essas fases. Executivo. Pegaram todas as fases. Pegaram as fases, né? E o que a sua experiência como pai te ensinou sobre liderança e tomada de decisão nos negócios? Porque uma coisa é ser... Interessante essa pergunta aqui, né? É interessante. O que te ensinou? Olha, eu acho que a gente aprende isso diariamente. É separar. Separar. Por quê? Você toma uma decisão no negócio, o máximo que você pode fazer é quebrar uma empresa. Tá. Que é horrível. Que é horrível, mas graças a Deus nunca passei por isso. E nem vamos passar. A gente trabalha para isso. Esse é o ponto. Se você errar com um filho, você pode perder o filho pro resto da vida. E aí você nunca mais remenda. Olha só. Então, o meu cuidado hoje, a preocupação, cada vez, quando a gente vai ficando mais velho, ficando mais preocupação ainda, é prover aquilo que de fato eles precisam, sem deixar contaminar pelo que faz.
A Vitória, por exemplo, é trainee na minha empresa. Ah, virou trainee lá? Trainee. Olha, Menor aprendiz. Menor aprendiz, tá certo. Então, ela que quis ou você? Ela que quis. Ela chegou para mim. A criação tá boa. Ela pediu para mim a oportunidade. Se eu não desse a oportunidade, ela ia ao mercado buscar essa oportunidade. Ela falou isso pra você? Falou isso. Olha. Eu falei, Vitória, você não tem tempo para buscar fora. Pelo teu estudo, pela carga de coisas que você faz na tua idade. Sim. 14 para 15 anos. 14, 15 anos. Mas queria já ter uma forma de contribuir até para o crescimento dela. Meu, muito legal. Muito legal. Criamos uma vaga para ela como trainee, como menor aprendiz. Tem ali um pedaço de horário que ela faz, conforme a legislação, regras, responsabilidades. Está indo muito bem. Muito legal. Está indo super bem. Acho que você deve adorar, né? Você fala, minha filha querendo trabalhar comigo. Exato. Você não impôs isso, você não pediu. De maneira alguma. Eu até, no momento, fui até contra no primeiro momento. Olha. Eu falei, calma, você só tem 14 para 15. Calma. Você foi contra? No primeiro momento, sim. Que interessante. Porque eu acho que o jovem tem que viver cada fase. Sim. Ser criança. Tá certo. Ser jovem, ser adulto. Sim, eu também Você concordo. acabou de falar que tem um monte de adulto que é criança. Que é criança, cara. Por quê? Porque quando era criança, não foi criança. Não foi criança. Mas ela já tem uma maturidade mais... A Vitória tem uma maturidade. Ela já tem, né? A Vitória é diferenciada. Diferenciado. Na escola vai super bem, tira quase 10 de tudo. Tão diferenciada que confrontou o pai, né? É. Se você não me contratar, eu busco aí, meu amigo. Vou buscar, já viu onde que ela ia fazer o programa, como, o horário. E aí nós tivemos condições de amparar ela nesse sentido, até para entender o que é um trabalho, tudo. Então hoje ela tem todas as ferramentas corporativas para atuar no que ela precisa atuar, né? Com 14 anos. Com 14 anos. Aí você tem o Gustavo com 11 para 12 anos, menino de ouro, né? Como os dois são, mas menino com outra perspectiva, com outra forma de ver, né? Mais dedicado também quanto à Vitória, mas com uma visão um pouquinho mais diferente de mundo. Outra pessoa. Outra pessoa que temos que respeitar. Então, Sim. assim, eu acho interessante dentro de casa, com os mesmos pais, com os mesmos avós, com as mesmas culturas. Mesma criação. Porque você nasce, né? Você tem visões diferentes. E aí o desafio aqui é empreender esses dois. Empreender. É porque a família é um empreendimento, né? É entre aspas de empreender, né? É Você isso. prover o melhor para eles. Né? Meu pai proveu o que ele podia dar na minha época e aí deu muito certo. Né? O que ele pôde dar é muita educação, muita Acho que no responsabilidade. Final é isso que fica, né, né? Então, ver o mundo, ter o cuidado, respeitar as pessoas, respeitar as culturas. Com certeza, a Vitória é assim por conta de você e da Pri. Ela vê os dois, né? Vê os pais trabalhando, prosperando, tal. Porque melhor do que falar é fazer. dar o exemplo. Não, né? A criança, assim como qualquer um. Qualquer Liderança, cara, por exemplo. A liderança é pelo exemplo, cara. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Você tem que fazer. Eu falo que assim, quem puxa a carroça lá, o bonde, é o dono, cara. Esse papo de vou deixar com a equipe. Não. Aquela frase que o porco engorda com o olho do dono? Pô. É isso aí. Assim, é aquilo. Vamos pegar uma empresa gigantesca. SpaceX, Tesla. Quem que você ouve falar todo dia? Do Elon Musk, cara. Todo dia você ouve falar desse cara, meu. Todo dia você fala dele. Aí vem o neguinho da esquina que não vende nem 1 milhão por mês. Aí, não, vou delegar. Não vou aqui, não vou fazer nada, porque eu sou... Irmão, olha o cara lá fazendo. Todos os Zuckerberg, todos eles estão no operacional da empresa. Eles estão puxando o bonde. Óbvio, dentro da função dele. Mas ele tá puxando o bonde. Ele coloca a cara a tapa. O cara é maluco, né? Aquele é outro nível de doideira. É outro nível. Tem muito mais coragem que a gente, por isso que tá onde tá, né? Eu gosto muito da história dele. Como é que você pega 200 milhões de dólares? Pensa, você pegou 200 milhões de dólares, você deixa aplicado isso, rende quanto? 1% no mínimo ao mês. Dá para viver bem. Não, vou investir em foguete e carro elétrico. Todo o dinheiro. Cara, tem que ter muita coragem para fazer isso. Muita coragem. E outra, no final do dia, é o que você estava falando da família, né? Você faz tudo isso, foguete, tudo. Mas se você não tiver uma família aqui por trás, junto com você, a vida não tem sentido nenhum. Nenhum, cara. Eu já vi muita gente milionária, gente que tinha muita grana, com a família toda desalinhada. Aí eu olho para minha vida e falo, não, vamos seguir aqui. Vamos seguir. Graças a Deus a família está alinhada, está todo mundo ali junto. Porque aí, quando dá tudo errado no mercado... Você tem a família aqui. A família está aqui intacta. Todo Imagina dia. se deixar essa família de lado já era. Você deve ter visto isso na época de executivo. Muitos executivos deixando a família de lado. Maioria divorciado, maioria vivendo só por aparência, maioria ter que comprar
parente, filho, para estar junto num evento. Olha que... Eu te dou isso para você estar aqui comigo. Então, e aí você vê que o dinheiro é importante, é legal, todo mundo precisa, trabalha, mas ele não é o centro das atenções. Não deve ser. Ele é um dos centros. Ele é um dos centros, mas a família tem que estar sempre em primeiro lugar. Outro dia eu ouvi também um podcast de um bilionário americano e o cara perguntou para ele assim, o que para você é sucesso? Né? Ele falou, cara, meus filhos querem almoçar comigo. Olha. Nossa, olha isso. Que loucura. loucura. Se você deixar as crianças no colégio de manhã, ganhar um beijo e falar, papai, te amo, e desce do carro e entra pra escola. Isso E ele falou ele falou de um jeito interessante que assim, meus filhos, que eles querem almoçar, eles que vêm querer almoçar comigo, né? Eu não preciso pedir, não preciso ir lá implorar atenção. Exato. Quer dizer que eu fiz um bom trabalho, né? Porque é aquilo, o cara tem dinheiro e tal, e não tem o resto. Não tem o resto. Ele fica vazio. Fica vazio, porque no final de semana vai fazer o quê? Vai atrás de amigos, vai ter que fazer festa para ter a casa cheia, vai ter que fazer isso, né? Esse daria um outro podcast também. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo. Foi incrível, passou voando. Quanto tempo foi, Arthur? 1h30. Viu? Você percebeu? Não. Falei? Ô, meu amigo, aqui a gente é profissional no negócio. Eu gosto muito desses bate-papos e eu gosto sempre de convidar pessoas que eu conheço. Porque é aquilo. Eu sei da história da pessoa, então, eu sei que a pessoa falando tudo é verdade, eu não trago ninguém aqui que eu ouvi dizer, não, tudo que eu trago eu conheço a pessoa de alguma forma, e eu gosto de trazer realidades, porque, infelizmente, né, hoje a gente vive num mundo da mentira. A pessoa abre lá o Instagram, ela acredita que aquilo ali é verdade. Mentira social. É a mentira social, né? Ela pensa, quantas pessoas compram coisas de pessoas que não têm o know-how para vender aquilo que estão vendendo. Sim, acho que é a maioria. A gente fala dos coaches de Celta, né? Com todo respeito ao carro, né? Todo respeito ao carro. Mas é o coach que... Não, é verdade, o coach de Celta. Porque pô. é o cara que vai lá, ele aluga um carro de luxo, passa um dia tirando foto, filmando, falando na porta de um avião emprestado de um hangar que ele pagou pro cara entrar. Pra te vender o curso de como ficar rico. Pra vender o curso Como Ficar Rico em 3 passos, né? Então, Não, eu sempre que eu li esses negócios, eu falava, cara, se alguém descobriu a mina de ouro de como ficar milionário em 10 passos, por que esse cara vai vender isso? Fala pra mim. Por quê? Sabe uma coisa que eu falo? Não faz sentido, essa pessoa tá tendo sucesso. A primeira coisa que eu vou olhar é quanto tempo ela tá no mercado. Quanto tempo ela tá no mercado? Tá 20 anos. A empresa veio do pai que já tem 40. Legal. Deu sucesso do dia pra noite. Não. Faz 20 anos. Igual os Beatles, né? Quando os Beatles foram estouraram, eles já tocavam há 10 anos, meu amigo. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia ele, mas eles já tocavam. Eles faziam aquilo todo dia há 10 anos. Deu sorte. Pô, calma aí, cara. Claro que tem empresas que dão muita sorte, né? Você abre, sim. Você pega um nicho aqui que, né? Vai embora. Tecnologia, principalmente. Tecnologia, sim. Farmacêutico, vai embora. Mas a maioria não é. Não. A maioria é água mole e pedra dura. Não, mas eu brinco que, tipo assim, negócios igual o Google. Cara, uma vez na vida que você acerta uma mosca dessa, né? Cara. Tipo, pensa, quem que compete com o Google? Óbvio, tem muitos concorrentes, mas, é Google. Há muitos anos ele é o Google. Pergunta para as crianças, qual não vai melhor? É Google. É Google. Outro dia eu vi uma matéria do YouTube. Falando, cara, o YouTube já completou 20 anos. Ele é, até hoje, o maior lugar de acesso da internet. Aí. Tá há 20 anos fazendo a mesma coisa. Estourou há quanto tempo? Há 20 anos, cara. Não, estourou, vamos dizer assim. Acho que uns 10 aninhos pra cá foi por aí, né? Que talvez começou. A pandemia agora com as lives. Estourou mais, aí, né? Foi embora, né? O Spotify também. O Spotify, eu lembro que eu fui ver minhas cobranças. Eu acho que eu já pago o Spotify há uns 6, 7 anos. Que eu pago o Spotify. Caraca, olha quanto tempo que esses caras estão no mercado, né? Não é do dia pra noite. É tempo. Importante é que a gente sempre fala, né? Cresceu mais que o ano anterior? Cresci. Putz, ótimo, cheque. Isso é uma paz mental importante, cara. Não fique se comparando com ninguém. A sua vida é a sua vida, o seu negócio é o seu negócio. Não tem que se comparar. Assim, eu acho que você tem que sim ver o mercado para você aprender e evoluir, mas comparação às vezes pode te deixar doente. Você pode ficar doente e perder o seu próprio crescimento. Porque você olha o cara que tá andando de Porsche, mas aí você não sabe a história dele. Você não sabe a história do cara, né? E aí você tá aqui lutando e fala, puxa, mas eu tenho que pegar o transporte público, eu tenho que pegar o meu carro financiado. Que ainda não é minha Porsche. Calma, vai chegar lá. Vai chegar lá, Se cara. Trabalhar Tenha paciência. Corretamente vai chegar lá. Exato, paciência. Muito obrigado por você ter assistido a gente até aqui. Rodrigo, muito obrigado por agradeço a todos que estão nos acompanhando também. Isso aí, show de bola. Não esquece de compartilhar mais pessoas pra gente ajudar. E até o próximo episódio. Valeu! Até mais.